tipos de envio de e-mail marketing que você pode fazer, né? Dentre os tipos mais comuns de envios, a gente tem alguns que são mais utilizados normalmente, né? Então, separei uma breve lista com alguns dos tipos. Fique ligado e observe as diferenças, né? E-mails de boas-vindas, newsletter informativa, institucional, e-mail promocional, newsletter de vendas, e-mails de aviso, e-mails de aniversário, né? Por que os e-mails de boas-vindas são um dos mais importantes? Algumas empresas começam fazendo isso e depois deixam de fazer por algum motivo. Mas o que acontece? Quando você está vendendo um produto ou um serviço, o cliente compra o seu produto ou assina o seu serviço, você pode enviar para ele um e-mail de boas-vindas ou kit de boas-vindas, como quiser chamar. O que é isso? É um e-mail que contém diversas informações, como ele entra em contato, como ele pede suporte, aonde ele consulta a base de conhecimento, né, as dúvidas comuns do produto, para pedir suporte, tudo isso você coloca nesse e-mail de boas-vindas e ainda sugere para ele, mantenha esse e-mail com você, não apague, porque ele é importante para o nosso relacionamento, né? Muita gente não sabe, mas talvez ele seja o e-mail mais importante que você vai poder enviar, né? E o mais adequado é que ele seja enviado imediatamente após a confirmação do cadastro, do Double Opt-in, automaticamente ou quando ele assinou o seu produto, o seu serviço ou comprou o seu produto, né? Veja que eu estou sendo genérico, né? Mas após o cadastro na lista e demonstrar o interesse por alguma coisa, né? Você pode considerar que ele pode receber e-mail de boas-vindas, né? Mas é importante enviar e-mail de boas-vindas? Claro que é importante, por diversos motivos. Vamos aos fatos. Até 74% das pessoas esperam receber um e-mail de boas-vindas imediatamente após se cadastrar. Se ele não for enviado logo, corre o risco do usuário esquecer que se cadastrou e ainda sinalizar que seus e-mails são spam. Isso é horrível. Se ele está guardando imediatamente e vai olhar em todos os locais, caixa de entrada, caixa de spam, e fazer para saber se ele realmente recebeu, então normalmente envia logo, né? Não fica enrolando. Então deixa esse e-mail pronto, automatizado de preferência, e você não vai ter que se preocupar com isso, né? Outro ponto importante é que a taxa de abertura dos e-mails de boas-vindas normalmente é alta, de 50% a 85% acima da média normal da newsletter que você envia, né? Segundo a Return Path, quem lê mensagens de boas-vindas normalmente lê mais de 40% dos e-mails que a empresa envia durante pelo menos 180 dias. Isso é um dado muito importante. Então, na prática, o que você tem que fazer, né? Configurar sua ferramenta para fazer o envio automatizado, de preferência, confeccionar uma peça adequada, contendo agradecimentos, dados para ter contato, outras informações úteis para o seu usuário, como pedir para ele colocar o seu remetente numa whitelist, por exemplo. Todas as informações que são importantes devem estar contidas nesse e-mail de boas-vindas, né? Pode colocar um resumo do que ele normalmente vai receber, seus links de redes sociais, isso também é importante. Se ficar muito grande, você pode fazer uma sequência intervalada de e-mails de boas-vindas, né? Pense nisso. Para não enviar aquele e-mail gigantesco que talvez ele não leia, você pode enviar com uma periodicidade mais frequente toda a sequência de e-mails de boas-vindas. Isso também funciona, né? E as sequências de e-mail, falando nisso, também chamada de autoresponders, em algumas ferramentas, são normalmente o primeiro passo para você se familiarizar com a fantástica funcionalidade de automação dos seus envios, né? Alguns exemplos práticos que você pode ou deve fazer, né? E-mails de agradecimentos, informações sobre a empresa ou sobre você, seu melhor conteúdo já publicado, uma enquete perguntando as expectativas do usuário, você pode fazer alguma oferta. Entenda que a partir daí você pode criar diversos tipos de automações na sua ferramenta e todo esse esforço de criar conteúdo pode ser automatizado e trabalhar para você, não você tendo que trabalhar para fazer isso tudo e ficando praticamente louco, né? Por que a ciência dos e-mails de pós-venda, chamando assim, pode ser tratada dessa forma, né? Porque eles são importantíssimos, né? Tem que lembrar constantemente que a gente sugere a coleta de e-mails, o envio de peças de todos os tipos, de marketing. O usuário é bombardeado com isso o tempo todo. Então, uma das peças mais efetivas, ainda pouco utilizadas pelo pequeno marqueteiro como nós, são os e-mails de pós-vendas, né? Tem muita ciência envolvida nisso. Por que isso? É importantíssimo deixar claro que para o cliente que a compra dele, que a assinatura do serviço, que ele tenha entrado em contato, foi importantíssimo para você, né? E o quão agradecida a sua empresa está
Além, é claro, de aproveitar e demonstrar alguma seriedade, colocando esses canais de contato disponíveis, tudo aquilo que a gente já falou, né? Formulário, e-mail, telefone, tudo isso. Mas que uma experiência diferenciada, não usar os templates padrão de e-mail marketing que ele vai receber depois. Então entregue algum amor para o seu cliente, né? Deixe uma imagem mais adequada da sua empresa, deixe o cliente feliz, emocionado, que ele goste de lembrar da experiência que ele teve, que nem desembrulhar um computador novo que você compra da marca da maçã, né? Mas não vá com tanta sede ao pote, né? Alguns dias depois do envio do e-mail de agradecimento, envie outro e-mail. E nessa peça, se ele ainda não curtiu os outros canais da empresa, sugira que ele curta, e por aí vai. Peça para ele fazer uma avaliação do produto, escrever um depoimento sobre o produto adquirido no seu site. E, dependendo, pode até pedir uma pesquisa de satisfação específica da loja física que ele comprou, da maneira que a logística de entrega funcionou, como ele foi atendido, né? E depois, coloque ele na régua de relacionamento. Então envie e-mails personalizados, produtos que tenham relação com o que ele comprou, dicas, truques, suporte técnico, o que mais for necessário. Mas envie coisas diferentes da régua normal, né? O cliente é uma parte interessada, então a gente tem que tratar ele de uma forma diferenciada, né? Se ele mandou um depoimento, peça uma foto, peça autorização para publicar essa foto, né? Publique o depoimento dele sobre o produto que ele comprou. Vai criar uma grande afinidade dele com a sua empresa, ele vai gostar disso. Envie para ele, seu depoimento foi publicado, isso é interessante. Esse e-mail pode ser manual, claro. Mas tenha cuidado com o timing, né? Se ele comprou um carro, um apartamento, ele não vai comprar outro tão cedo, né? Então fique ligado. Não fique bombardeando o seu cliente se você tem uma imobiliária. Ele recém adquiriu um imóvel e você vai ficar bombardeando ele com ofertas para ele comprar outro imóvel. Ele não vai comprar, vai ficar brabo e vai denunciar como spam, né? Então se ele comprou uma jaqueta de couro, pergunta no verão se ele vai querer comprar outra jaqueta de couro. Não vai querer comprar, né? Então tem que ficar ligado nesse tipo de periodicidade, né? Mas na maioria das vezes os resultados dessas ações são fantásticos, né? Então planeje suas ações com e-mails de pós-venda e conte para nós aí nos comentários do vídeo. Mas antes de ir embora, não se esqueça que tem um link aí lá para a postagem do blog, lá tem mais informações. E se gostou do vídeo, dá uma curtida e também se inscreva no canal, ok? Obrigado.